Muito boa noite, sejam bem-vindos a nossa mais um Fevale Live. Hoje nós vamos falar sobre a virtualização de supermercados e do varejo supermercadista durante a pandemia. Comigo aqui estão o Cássio Mônaco, né, responsável por um dos grandes cases do Vale dos Sinos em matéria de supermercado, né, do Mono Atacado e do Noah Market. E o Michel Jasper, que foi eleito ano passado, né, LinkedIn Top Voice na área de varejo supermercadista. Caras, muito obrigado pela presença aí, muito obrigado pela disponibilidade. Essa é uma live sendo promovida pelo curso de Publicidade e Propaganda da instituição, e também é um instrumento de coleta de dados do trabalho de conclusão de curso do aluno Daniel Meurer, ou Meurer, desculpa, eu falei o sobrenome errado, ele vai brigar comigo. Do Daniel Meurer, que está fazendo justamente uma pesquisa científica sobre o tema. Caras, a gente tem uma série de assuntos para conversar, e algumas coisas a gente acabou falando ali na antessala antes da gente começar a conversa. Fica a pergunta para a gente iniciar. A pandemia mexeu com todo esse negócio, né? Mexeu com o sistema de supermercados. Quanto mexeu? Quais são os desafios de lidar com o varejo supermercadista numa pandemia que já passa de um ano, por exemplo? Vamos começar com o Michel, depois vai para o Cássio, vamos lá. Perfeito, pessoal. Então, boa noite a todos. Realmente, a pandemia ela acelerou muito esse processo de virtualização do varejo, né? Isso, claro, é muito bom para o varejo, porque nós estamos falando aí do varejo supermercadista, principalmente, né, que é o nosso foco aqui, e ele ainda é um sistema ainda muito arcaico em muitos pontos, né? A gente sempre diz que o varejo ele está muitos anos atrasado, principalmente no Brasil. E a pandemia ela deu essa acelerada. A gente pode dizer que a gente acelerou 5, 10 anos no período de um ano. E isso foi muito bom, mas claro que trouxe muitos problemas, né? Acabou trazendo dificuldades operacionais, acabou mostrando que a maneira com que o varejo conduzia alguns processos necessita ser analisada e ser reestruturada, principalmente aí a parte de gestão de estoque, né, que é onde o varejista ele mais sentiu. Hoje, quando nós falamos de varejo em si, o varejo ele trabalha com uma curiosidade de estoque em torno de 75% é a média nacional. O que significa? Que 25% do estoque do varejo supermercadista está errado dentro do sistema dele, com o físico versus o sistema dele. Isso é muito grave. Então, imagina levando isso para dentro do e-commerce, o cliente comprando e não tendo o produto ali para entregar. Então, esse foi um dos principais desafios. E muitos surgiram aí no meio de todo esse processo, né? Cássio, tu que está na linha de frente disso, deve viver na pele justamente essa questão que o Michel trouxe, né? Sim, a gente vive bastante na pele essa questão. A gente até comentou antes ali na antessala. Isso é um dos principais motivos para a grande maioria dos varejistas não partir para um e-commerce e eles ficarem muito na questão do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp te permite trocar a ideia com o cliente dizendo que tu não tem o produto. Então, tu vai até a prateleira, olha se tu tem o produto e diz para o cliente, não, esse eu não tenho, eu tenho esse. A questão do e-commerce, não. A questão do e-commerce tu disponibiliza tudo na web, tu disponibiliza tudo que tu tem ali para o teu cliente e, através dali, ele faz o pedido sem trocar nada de ideia contigo e só começa a cair pedidos e tu tem que separar. E a gente preza muito essa questão do estoque, pois, vamos dizer que vocês fizeram uma compra, tu está contando com aquele produto. Então, como a gente mesmo comentou, a gente acaba buscando produtos na concorrência para não deixar faltar para o cliente. Em últimos casos, a gente entra em contato com o cliente e tenta efetuar a troca por um produto similar, talvez um produto até mais caro, para que o cliente não se saia lesado nessa situação toda, para que não falte produto. E tem uma questão muito importante, que é a falta de produtos na rede social ou na falta de produtos no e-commerce. O cliente acaba, eu preciso comprar, vamos dizer assim, um orégano. Tu não tem disponível, eu vou ter que ir no mercado do mesmo jeito. Ele acaba indo no mercado e acaba não fazendo a compra pelo e-commerce. Então, tu tem que tentar disponibilizar lá tudo, o básico, praticamente, uma grande maioria de itens que tu tem no supermercado para evitar com que ele deixe de comprar contigo por causa da falta de um ou dois produtos. Bom, isso, olhando por essa perspectiva, a gente imagina, então, que um site duro de e-commerce é absolutamente inviável para supermercado, justamente por causa dessa inflexibilidade. Ou eu estou falando uma bobagem aqui?
Como eu estava comentando, desde julho do ano passado, a gente inaugurou o Noah Market em junho de 2020. Ele começou a dar lucro financeiro agora em março desse ano, depois do segundo lockdown. Então, a gente acabou não pegando o começo da pandemia, o ano passado, onde outros supermercados online venderam muito. A gente acabou pegando meio que do meio para o final daquela questão toda de lockdown, ali já estava, as flexibilizações já estavam bem maiores, então demorou muito tempo para engrenar. Agora, em março desse ano, com o segundo lockdown que engrenou, então começou no final de fevereiro ali, entrou março e está entrando abril adentro, com números satisfatórios, com números acima, com números que fazem tudo valer a pena a questão do e-commerce. Só que tem muitos varejistas que é aquela questão, não querem ter um prejuízo, porque para te botar um negócio digital, o investimento em marketing dele ele é muito grande digital. Tu tem que ter investimento em Google, tem que ter investimento em Facebook, tu tem que ter investimento em Instagram, tu tem que ter uma agência para controlar a questão toda, tu tem custo de plataforma. A plataforma ela tem que conversar com o teu software interno da loja. Então, são vários custos que acabam impossibilitando e se tornando com que os outros varejistas acabem não optando por essa ferramenta e sim pegando pedidos via WhatsApp, que não tem custo nenhum e que tu consegue fazer essa troca mais tranquila. Um dos pontos aí que tem que ter uma atenção especial. O que aconteceu? Muitos varejistas começaram a estruturar o seu e-commerce quando iniciou o processo de pandemia ali, ou após já estar no processo de lockdown. E aí ele foi estruturado de maneira muito rápida e acabou tendo toda essa dificuldade. O custo aumenta. A demanda pelos sites pelos e-commerce aumentou muito. Então o custo também acaba aumentando. Agora, se a gente tivesse entendido esse movimento do digital, porque ele já vem acontecendo há muitos anos atrás, e nós tivéssemos lá em 2018 começado a pensar na nossa loja, começado a construir ela, começado a fazer todo esse processo, porque o digital ele é o futuro, não tem como a gente fugir disso. Mas a gente começasse a construir isso quando a gente visse as primeiras linhas e não uma pandemia, a gente já estaria muito bem estruturado, que foi o que aconteceu. O próprio GPA foi um excelente case. Eles já vêm há muitos anos construindo isso, né? Eles vêm construindo, então, quando aconteceu, eles já estavam bem preparados, estavam bem estruturados e entendiam o jogo do digital. Quando a gente fala, por exemplo, até do próprio Magazine Luiza, a gente diz, nossa, o Magazine Luiza é tão bom, os caras fazem tão perfeito. Mas vamos lembrar que o Magazine Luiza criou o seu primeiro e-commerce no ano 2000. Estamos falando de 20 anos atrás, quando isso aqui era tudo mato, né? Eles já estavam pensando, eles já conseguiam ver isso aqui lá na frente. Então, falta um pouco isso para o varejista, entender esse cenário, o que vai acontecer, qual é o caminho, o que está acontecendo com o mercado, para onde essa digitalização está nos levando e como eu vou acompanhar essa onda desde já. Para lá na frente eu estar muito bem preparado e poder brigar forte com meus concorrentes. Então esse foi um dos grandes erros. O varejo ele ainda é muito, ele segura um pouquinho isso. Isso é normal, porque a gente olha ali, o varejo, quem vê de fora e vê um supermercado e vê aquele negócio gigante com 16, 20 mil produtos, cheio de gente, vendendo 300 mil num dia, pensa que o varejo é uma mina de dinheiro, mas a margem de resultado do varejo é muito baixa. Um supermercado hoje, para ele dar 2% na última linha, ele tem que estar muito bem operacionalizado, ele tem que estar muito bem estruturado, principalmente uma rede. E aí, eu vou pegar esses 2% e vou começar, vai ter que ter essa visão. O lucro já é baixo, mas tu tem que ter essa visão a longo prazo dentro do negócio. Isso para qualquer negócio, Isso muda em função até de mudanças de comportamento geracionais, né? A gente está vindo um conjunto, tá envelhecendo um conjunto de pessoas que nasceu com a internet, né? Eu comentei com vocês lá nos bastidores, eu vi a internet ser criada. Eu tenho 44 anos. E eu literalmente vi a internet se estabelecer, e claro que o meu comportamento de compra é completamente diferente do comportamento de compra dos caras de 20 e poucos anos que estão chegando aí. Eu consigo ver isso, assim. E aí fica a pergunta. Nas experiências que a gente tem entre online e offline, o que muda da experiência que vocês observam? Assim, por exemplo, compra por impulso, ticket médio, o que varia nisso? Assim, em número, por exemplo, num ambiente digital e num ambiente offline, por exemplo. Como é que vocês veem isso? Quer falar primeiro, Cássio? Pode falar, bem tranquilo. Complemento.
Perfeito. O que acontece, tá? O que a gente tem percebido, eu tenho uma empresa de tecnologia, nós trabalhamos muito com dados, tá? Uhum. A gente percebe o seguinte hoje dentro do digital. Ele tem um ticket médio melhor, tá? A pessoa acaba comprando com um ticket médio bacana. Eu tenho um cliente que ele tem e-commerce com o ticket médio dele no físico é 42, 48, né? Agora, que isso é uma média nacional e ele tá dentro. Agora, no digital, ele não tem tanto volume, mas ele tem um ticket médio de 120. Ou seja, bem mais alto, né? Bem maior. O cliente compra um produto melhor, compra uma receita, é um pouco diferente. E mais claro que ele é um cliente que ele já está estruturado lá desde 2016 com e-commerce. Então, ele tem todo o mix dele. Porque o desafio é esse, tá? É você levar a experiência de compra do chão de loja para dentro do e-commerce. Isso é muito difícil. Porque o varejo, ele se sustenta e ele se mantém com a compra por impulso e com produtos de curva C. O que mantém o supermercado aberto não é a venda de Coca-Cola, não é o arroz e feijão, não é o básico. Ele tem que complementar toda essa linha nesse produto básico. O produto básico chama, a outra linha ela dá margem. E o e-commerce tem esse desafio de fazer com que o cliente ele entre ali, ele tenha uma experimentação. Ele vai comprar uma receita, então ele vai pegar determinados itens, não vai pegar só o básico, né? Ele vai fazer a receita e junto ele compra um vinho, né? Ou seja, tu criar um site com o cliente, você divulga uma receita no próprio site, na rede social, ele vê isso, ele leva essa experiência para o e-commerce, ele compra os ingredientes e junto você gera um cross dentro do e-commerce de um vinho. E você faz com que ele coloque isso no carrinho. Isso é levar a experiência lá do ponto de venda para dentro do e-commerce. Mas não é fácil, é extremamente desafiador, né? Porque no corredor a gente vê isso, né? No corredor a gente vai comprar uma massa e tem o queijo ralado do lado, tem o vinho, né? E no digital isso é mais complicado de fazer seguramente, né? Exatamente. E aí, Cássio, como é que funciona para vocês lá? Voltando ali, como o Michel estava falando sobre o processo de aceleração, desde 2018 a gente já estava com a questão de ir para o digital, né? Só que em 2019, final de 2019, a gente inaugurou a nova loja, né? Passando por uma nova estrutura e 2020 a gente começa a pensar no digital e tudo mais. Só que veio a questão da pandemia. Então a gente estava desde 2019 falando sobre digital, a gente pegou uma empresa para criar do zero, criar do zero a questão do nosso e-commerce, porém, e a gente estava desde o meio do ano de 2019 pensando no nome. Março de 2020, 19 de março de 2020, estourou a questão da pandemia, a gente criou o nome em um dia. Então, tu começou a acelerar. A gente viu que a empresa, aquela que estava fazendo a questão para nós do site, ia demorar demais. A gente foi em busca de outras empresas, a gente falou com o pessoal do software, se eles tinham alguma empresa para indicar, e eles já conversavam, eles já linkavam com uma outra empresa, que é a empresa hoje que a gente tem, que é o pessoal da DB Links. A gente já linkava, eles já conversavam entre si, então já facilitava o processo. E de março, a gente demorou mais ou menos 3 meses para conseguir colocar o e-commerce em dia. Só que uma questão que a gente sempre priorizou é realmente essa questão, vamos dizer assim, da layoutização do e-commerce. No supermercado, a gente fala sobre layoutização. Corredorzinho certinho, no padrão, a altura dos olhos, tal produto aqui, tal produto ali. Colocar muitos sites de e-commerce colocaram produtos sem imagem. Nós evitamos inaugurar, evitamos abrir ele sem a imagem do produto, porque o produto sem a imagem ele não vai vender. A gente demorou até conseguir colocar em ordem essa questão de corredores. Realmente, a gente falou ali, tu entra no corredor da massa, tu sabe que no corredor da massa vai estar todos os tipos de massa, vai estar o queijo ralado, tem toda essa questão. A gente priorizou separar, transformar o e-commerce em uma visão da loja, deixar tudo certinho, a questão dos corredores. Na parte de mercearia, subclassificar ela entre cereais, matinais, dentro dos matinais, dividir ela certinho em café, dentro dos cafés, dividir ela para cápsulas, a vácuo, fazer toda essa divisão para se tornar mais fácil. Outra questão que até hoje a gente está batendo na tecla, e agora foi no começo de março a gente conseguiu botar em prática, é a questão do nome, porque a gente está indo para o Google Shop, e o Google Shop ele exige que o produto ele esteja, muitos varejistas, o Michel pode falar também, muitos varejistas acabam cadastrando o produto AMA.G. tipo, não colocando amaciante, girando o sol, tudo certinho, e o Google Shop acaba não fazendo essa leitura. Então agora a gente no próprio e-commerce, a gente tá, se tu vai procurar lá em cima por amaciante,
vai puxar todos os amaciantes. Antes não acabava não puxando porque o produto estava escrito de uma forma errada. Então era um processo. Muita gente via de conhecidos mesmo, tentei achar tal item e não achei. E a gente mesmo ia lá, olhava, analisava, tá escrito de uma forma errada, realmente não ia achar, não tá no lugar correto. Então realmente a gente hoje está se estruturando. A gente vê a questão do e-commerce futuro, 2024, 2025, lá para frente, daqui 4, 5 anos, a questão do e-commerce ele está se tornando muito presente e até mesmo o faturamento de uma loja digital sendo padrão com o faturamento de uma loja física ou muito semelhante. Só que a gente quer estar lá em 2025 já com todo o conhecimento que a gente vem tendo dessa bagagem. Então agora é um investimento. Vamos dizer que nesses 2 meses agora de pandemia, de lockdown, ele deu um lucro, porém a gente sabe que passando a questão do lockdown, o faturamento ele vai tender a cair um pouco. Mas a gente imagina, a gente visualiza o longo prazo, a gente visualiza lá na frente, e quando começarem a entrar outros supermercados digitais, a gente já está nesse ramo há bastante tempo para conseguir estar na frente, sair na frente deles, né? Isso é uma coisa interessante, caras, porque a gente vê, principalmente em função do teu relato, Cássio, do que aconteceu ali, de vocês terem que correr para conseguir atender uma demanda que está latente, está explodindo na cara, né? E que era necessário poder atender bem. E aí eu vou ser obrigado a tocar no assunto também, porque isso aparece. É evidente que o Noah Marketing, e a gente conversou isso antes também, é a plataforma que é voltada exclusivamente para esse aspecto, mas a gente tem todo um trabalho de redes sociais que o Mônaco fez e que é um case de engajamento bastante interessante. A pergunta que fica é, esse engajamento que vocês provocam na rede, ele reverte em resultado lá no final? Vale a pena fazer todo esse movimento? A gente teve o case, por exemplo, da live que vocês auxiliaram o menino, aquele que precisava de apoio financeiro lá, explodiu o número de usuários, foi uma coisa completamente absurda, assim. E isso reverte em resultado em algum momento? Como é que fica isso, cara? Reverte muito. Eu chego a comentar que eu dou mais valor para o número de seguidores. Instagram e Facebook aumenta, porque o faturamento na loja ele vem proporcional ao número de seguidores que está crescendo. Desde março do ano passado, então março do ano passado a gente estava com aproximadamente... No Facebook a gente já tinha estourado há bastante tempo, só que o Facebook hoje ele não entrega tanto quanto o Instagram. E o Instagram é o que entrega muito os stories. Então, ano passado, na pandemia, a gente começou a ver essa questão. Então, a gente saiu de 3 mil seguidores no Instagram, hoje para quase 20 mil seguidores. Facebook também. Hoje a gente está com praticamente aproximadamente 73, 74 mil seguidores no Facebook. E através das lives que aconteceram no ano passado, a gente via... Bom, se está acontecendo live sertaneja, está acontecendo live para tudo que é coisa, por que a gente não faz uma live de supermercado? Só que tu precisa de alguém para fazer essa live de supermercado. Eu tinha 2 rapazes que volta e meia faziam um que outro videozinho para mim. Só que eu disse, não, tem que ser eu. Porque eu sou responsável por toda a parte comercial da empresa. E eu sou gestor da empresa. Então, nada mais do que tu colocar o coração no que tu está fazendo. Então, tu faz um negócio com emoção, tu faz um negócio com vontade. E lá atrás, a gente começou a fazer as lives e o resultado ele começou a ser incrível. 1.000 pessoas ao vivo simultâneo, vídeo em 24 horas com 30, 40 mil visualizações. Daí a gente começou a fazer, quanto mais pessoas ao vivo, maiores serão os descontos. Daí, qual foi a outra? A gente pegou a ideia de fazer uma live solidária. Para cada pessoa ao vivo, a empresa iria doar R$1 para o Enzo e para o João. Nessa live, a gente buscou parceiros, onde a gente ia falar sobre esses parceiros durante a live, porque a gente sabia da abrangência da live e a gente vendeu cotas durante a live para os meninos também. Então, foi uma live que a gente conseguiu arrecadar aproximadamente R$11 mil. A segunda live para eles, a gente arrecadou R$8 mil. Daí, agora teve uma há pouco tempo que a gente conseguiu bater 2.300 pessoas ao vivo simultâneo, bateu 60 mil visualizações em questão de 24 horas. Então, são números muito absurdos e eles repercutem direto dentro da loja. Até meus funcionários, até o pessoal que trabalha comigo, eles falam, dia de live tem que vir todo mundo no outro dia. Porque, realmente, tu faz a live na quarta-feira, tu pode ter certeza, quinta, sexta e sábado, loja completamente lotada.
E a gente começou a ver esse resultado desde março do ano passado. Tanto é que o faturamento da loja física, ela aumentou, multiplica por 4. O faturamento a gente saiu em março do ano passado para março desse ano. Então é algo completamente absurdo. A gente sonhava, como a gente estava a gente inaugurou em novembro de 2019. A gente pensava em um faturamento. A gente não tinha alcançado esse faturamento em fevereiro de 2020 ainda. Hoje a gente fatura 4 vezes mais do que a gente faturava em fevereiro e 3 vezes mais do que a gente estava esperando faturar com essa loja nova. Então, hoje a gente tem problema de espaço, a gente tem turno da noite para abastecimento da loja, porque não consegue abastecer durante o dia. A gente preza muito pela questão de atendimento. Por hoje a gente tem empacotadores em todos os caixas e pessoas que auxiliam a levar as compras no carro. Isso é algo que o pessoal verifica muito. Então, a gente está conseguindo entregar não só o atendimento, o preço baixo, que a gente bate muito em cima dessa tecla, como a gente consegue entregar o atendimento também. Então, eu até tirei print, foi semana retrasada. A nossa avaliação no Google, que a gente olha muito para as avaliações, a gente tem esse contato muito direto com o cliente, responde Facebook, Instagram, a gente responde muito rápido eles. Em questão de 1 hora, a gente sempre responde. Muitas vezes eu, até final de semana, acabo respondendo em casa, que entra no automático, tu acaba respondendo. O Zafari Bourbon, que hoje eu considero uma das melhores lojas, assim, padrão, eles estavam com, se não me engano, 1.047 avaliações no Google, 4.7 de estrelas. Nós estávamos com 1.060 avaliações, 4.7 também. Então, a gente está falando de um supermercado de bairro, com o mesmo número de avaliações e a mesma pontuação de uma rede que hoje a gente considera sinônimo de qualidade, né? E aí eu sou obrigado a trazer para o Michel e perguntar, cara, isso é um fenômeno que a gente vê, o depoimento do Cássio aí, isso é um fenômeno isolado ou a gente vê esse movimento é uma estratégia que vem se desenhando para ter presença nas plataformas digitais, não só além do varejo, né, mas para reforçar toda essa percepção de marca, talvez, alguma coisa nesse sentido? E isso que o Cássio fez, tá, é algo que os varejistas já deveriam estar pensando e trabalhando, porque ele entendeu o caminho, ele entendeu o que está acontecendo no cenário digital, porque a gente sabe que o digital ele é o futuro. Vender pelas redes sociais, seja as redes sociais que estão aqui agora, seja as que estão chegando, é tu entender que tu precisa utilizar a rede a teu favor. Sair do marketing tradicional em alguns momentos, né, que o varejo ainda é muito tradicional, e levar isso. A gente não vê esse trabalho que ele faz em grande parte dos varejistas. O varejista hoje ele tem o quê? Ele ainda é pegar o encartezinho dele, recortar as fotinhos dos produtos e jogar na rede, né, e colocar na rede. A gente não vê todo esse trabalho de digitalização. Eu vejo sim alguns players que já estão trabalhando nisso, que já estão entendendo das lives, que já estão entendendo que precisa dessa estratégia, mas ainda não é uma realidade do varejista. A maioria dos varejistas ainda acha que um encartezinho de papel no sinal é só o que funciona, né? Que é imprimir o papel, botar alguém para entregar no sinal ou mapear a região e entregar. Ainda funciona, mas isso é cada vez... Por exemplo, eu sou um que os papelzinhos chegam no meu portão, eles vão direto para o lixo. Não vejo nada ali. E eu também sou um que eu não sigo, na realidade, hoje nenhuma rede, nenhum supermercado no meu Instagram, porque eu ainda não encontrei nenhum que faça esse trabalho forte de me entreter e dizer, cara, eu quero ver o que esse mercado está fazendo, porque é muito do básico. Então é isso que a gente falou de antecipar a tendência, a gente entender que o gestor de tráfego dentro de um supermercado, ele já é uma realidade. Ele tem que estar lá aliado ao marketing. A verba do marketing ela já tem que ser dividida meio a meio ou já 60% para o digital. Porque é ali que o público está, é ali que ele vê, ele printa, ele leva, ele carrega, a gente está com o celular. Não leva mais o papelzinho do mercado. Regiões muito periféricas ainda é muito forte, mas a gente já vem perdendo espaço, porque o digital ele já está muito grande. Né? Então a gente vê que o que o Cássio fez aí é entender isso, é entender, esse caminho o caminho está indo por aqui, eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que agilizar isso, eu tenho que sair na frente. Né? Eu tenho certeza que, pelo que ele me falou, ele até usou o Zafari de exemplo, as ações das redes sociais dele são mais fortes que os do Zafari, porque o Zafari não faz muito esse tipo de ação. Né? Então, ou seja, não é um mercado de bairro que está dizendo, olha só, no digital eu posso incomodar um cara que é gigante, um cara que fatura bi, eu posso vir aqui com uma ação digital e incomodar esse cara, mostrar para ele como eu estou forte no digital e atrair um público. Né? Então, ou seja, ele está mostrando esse lado e o varejista tem que começar a entender que esse é o caminho. Não adianta a gente tentar mais o meio tradicional. Tem que começar a antecipar essas tendências. Né? Tem que começar a ir para a rede.
tem que tratar as redes de outra forma, tem que usar influenciadores, né? Tem que colocar, trazer gente para sua rede, transformar aquilo em uma experiência mais interessante para o cliente do que simplesmente ver a oferta. Não é mais assim que funciona, né? A gente vê como a coisa mudou. E é muito interessante poder ver justamente isso que a gente não observa, pelo menos eu não tenho observado, eu não sou um profundo estudioso disso, mas eu não tenho observado, por exemplo, as grandes redes se mobilizando nessa direção. A impressão que dá é mídia offline, tradicional, TV, janela de ofertas, na quarta-feira, alguma coisa de rádio, comercial bonito de final de ano e um monolito parado naquele lugar, né? Baseado, talvez, numa experiência de caminhar pelo ambiente, porque isso é uma coisa que a gente sabe que o supermercado faz super bem, né? O passeio. Né? E quando a gente consegue... Como a gente consegue, por exemplo, ou traduzir esse passeio ou mitigar esse passeio num ambiente digital? De trazer para o ambiente digital e dizer assim, não, cara, tu também está passeando, olha aqui que legal, né? Ou isso não é adequado, de repente, para esse meio. Como é que vocês enxergam isso, assim? Eu vejo muito assim, tá? Nesse sentido. As redes grandes, elas têm essa dificuldade maior, primeiramente porque elas não têm uma estrutura tão enxuta, né? Elas são grandes, são muitos tomadores de decisão, uma área de marketing de uma rede dessa, ela é gigante, ela cuida muito dos passos que ela vai tomar, e já o Cássio, ele consegue agir de forma mais estratégica, de forma mais rápida, ele consegue tomar uma decisão e aplicar mais rapidamente. Às vezes tem um pouco de medo dessa estratégia, até porque a gente sabe que existem questões legais, que existe todo um trabalho. Não que o Cássio não cuide disso, sem dúvida ele cuida, mas a questão de tu botar um colaborador no vídeo, tem que ter um termo de assinatura. Para essas redes, o jurídico dela acaba engessando. Eu digo porque eu sempre trabalhei em grandes redes. E, cara, a gente tinha as ideias assim, chegava no jurídico, o jurídico dizia, cara, não dá. Cara, mas às vezes dá, você tem que só ir lá e fazer, executar, colocar o pessoal junto, então acaba barrando. Então elas se travam muito nisso, né? Mas tem sim redes fazendo? Tem, mas a gente vê que os pequenos estão se saindo muito melhor. Que o cara que tem 3, 4 lojas, uma loja, ele é mais rápido, ele é mais ágil, né? Ele é mais estratégico nesse ponto. Ele pode decidir ali numa tarde o que fazer, o que uma grande rede demora meses. Então, eles conseguem trabalhar. E levar essa experiência da ambientação de loja é a melhor estratégia. Por exemplo, eu não quero ver o preço do pão, eu quero ver o pão sendo feito lá na padaria. Eu quero ver o padeiro tirando o pão quentinho e eu sabendo, tá saindo o pão quentinho, eu moro aqui do lado, eu quero ir. Eu quero ver aquelas tortas no Instagram, assim, a esteira correndo, a câmera correndo por cima das tortas, mostrando o ingrediente, e eu quero sentir vontade de comprar aquilo ali e ir lá para o ponto de venda. E a gente não vê tanto isso em redes grandes. Até porque, quando a gente fala de uma padaria de uma grande rede, ela tem um receituário, ela tem um processo diferente, ela tem um mapa de produção mais detalhado, é mais complexo para eles, então acaba barrando nesse ponto. E aí ele tem uma estrutura muito grande, imagina, ele tem que ele tem que coordenar a identidade visual de muitas lojas, é mais difícil. Então os pequenos, eles têm uma vantagem, e tem que aproveitar isso, temos que aproveitar esse cenário, essa estrutura que a gente tem, mais enxuta, e mandar ver, sair na frente dos grandes. Então o pequeno hoje no digital ele pode incomodar muito uma rede grande. É que o tombo também é menor, né? Caso não dê muito certo, né? O tombo é menor. Cássio, da onde é que veio a ideia? Porque essa ideia, ela parte de algum lugar. A gente, normalmente, quando conta as histórias, elas contam assim, não, a gente começou a fazer, e aí... Tá, cara, e antes disso, né? Da onde é que surgiu a coceira para fazer isso? Né? Porque ela deve ter surgido de algum lugar. Eu sempre gostei da área de marketing, né? Então, minha formação, me formei na própria Fevale em administração, depois fiz MBA em marketing estratégico, pós-MBA em marketing digital. Então, eu sempre gostei da questão do marketing. Daí, em 2016, a gente colocou uma empresa de consultoria junto com a nossa empresa, onde a partir dali tu começa a tomar decisões, porque o varejista ele é muito acostumado a arregaçar as mangas e fazer o operacional de loja e não ficar na parte de retaguarda pensando. Então, o retaguarda pensando é o que te dá dinheiro. Então, eu acabei conseguindo sair mais da parte operacional do negócio e vindo mais para a parte estratégica. E pouco a pouco a gente veio vindo para a parte estratégica. Então, em 2016, a gente começou com o Facebook, que hoje tem 73 mil seguidores, começou lá em 2016, não é algo de hoje. Instagram, a gente começou só em 2018 com o Instagram. A gente fazia alguns videozinhos de 1 minuto. E março desse ano,
que deu o start. Eu sigo alguns digitais influencers de supermercado no próprio Instagram, onde eu via clientes deles fazendo um que outro vídeo e tal. Eu disse assim, não, mas eu consigo fazer melhor. Para mim, eu ficava falando no offline, eu mesmo conversando comigo e, não, eu consigo fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive vergonha de me aparecer e tudo mais, mas eu preciso fazer, deixa eu ir para a câmera. O pessoal começou a me filmar aqui, eu fazendo, quer saber, eu vou fazer isso aí. Então, hoje eu faço stories direto, mostrando o dia a dia da empresa, o Mônaco Atacado, ele não tem açougue, ele não tem padaria, ele não tem hortifruti. Então, eu tenho esses 3 desafios. A maioria do pessoal gosta de ver, que nem o Michel falou, padaria, a questão de uma carne no açougue, um corte diferenciado. Nós não, nós trabalhamos com mercadorias secas e refrigerada. A gente trabalha no Mônaco Atacado, a gente trabalha no mesmo padrão de um atacadão, do Maxi, é o autosserviço. Então, a gente trouxe para o autosserviço algo do tipo, olha o volume de mercadoria de mercadorias que estão chegando, como a gente abastece elas, foto das pontas, vídeos mostrando a quantidade de ofertas. Hoje, para ter uma ideia, a gente consegue... O número é um número bem aceitável, um número muito bom, referente à aceitação dos stories. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil seguidores e os stories atingem mais ou menos 4.900, 5.100 pessoas. Então, o número de visualizações nos stories é muito grande. Então, são conteúdos que o pessoal quer. O que a gente acaba postando ali até hoje pela manhã foi um fato bem do dia a dia, assim, a gente trabalha com bastante produtos FIFO, produtos com a validade perto do final, produtos com 5, 10 dias de validade. O fornecedor ligou para mim hoje pela manhã, dizendo que ele tinha 35 caixas do produto. A gente, no mesmo momento que ele falou, já disse assim, tira uma foto desse produto para mim que eu já vou postar. O produto chegou aqui na loja, já tinha clientes pedindo o produto. Então, eu consigo vender esse produto muito rápido. Se eu fosse depender do encarte físico... Hoje a gente não trabalha com encarte físico. A gente não tem nada de encarte físico, é só digital. Hoje, 80% do valor é digital. E muitos empresários têm aquela questão de... Eu não vou investir. Hoje a gente investe 0,8% do faturamento. Se o faturamento for 1 milhão, é 0,8. Se for 2, é 0,8. É 0,8 do faturamento investido em marketing. Então, hoje a gente tem questão de agência para o Noah e para o Mônaco. São 2 partes separadas, a mesma agência, só que 2 coisas separadas. Se vocês forem analisar, o Noah Marketing, ele é muito voltado no grupo Pão de Açúcar. Porque o Noah Marketing é voltado para um público onde tu vai ver muitas receitas, onde tu vai ver... As imagens são diferentes. A comunicação do Instagram e do Facebook do Noah Marketing é uma. A comunicação do Facebook e do Instagram do Mônaco é outra completamente diferente. O feed do Mônaco Atacado é virado em promoções, transmissões ao vivo, vídeos do IGTV. Já no Noah Marketing é praticamente só receitas, algumas dicas, essa questão toda. Então a gente tem investimento Facebook, Instagram e Google para o Mônaco, Facebook, Instagram e Google para o Noah. Agência para os 2. Tem todo um investimento, as próprias lives, a gente sempre faz ou live premiada ou live solidária, onde tem aquele custo da própria live, do valor que a gente arrecadou para doar para essas pessoas. E a gente não tem, vamos dizer assim, que a gente não tem o medo de investir. Porque eu tenho uma questão para mim hoje que os pessoal até falam que é muito competitivo. Sim, realmente eu sou bem competitivo. Os 10 principais concorrentes meus, eu analiso semanalmente. Tem uns que não são nem concorrentes, tem uns que são mercados que eu gosto da forma de trabalhar deles. Eu analiso semanalmente quantos seguidores eles têm no Facebook, quantos seguidores eles têm no Instagram e quantos seguidores eles cresceram em cada rede. Eu quero estar sempre crescendo acima deles. Então eu analiso, poxa, o cara cresceu bastante essa semana. Que estratégia ele utilizou para ter crescido tanto essa semana? Então tu vai lá e tu começa a acompanhar ele. Pô, o que ele está fazendo de diferente que ele cresceu tanto? Que ele cresceu talvez mais do que eu essa semana. Então tu tem que estar sempre analisando. E isso a maioria dos varejistas não faz. Principalmente eles não analisam a concorrência. Eles sempre analisavam a concorrência e o encarte. Chegava o encarte na mesa, eles botavam ali, o preço da concorrência é esse. Hoje eles não analisam as ações que a concorrência toma. Então, hoje já tem outras lives acontecendo no ramo varejista que eu sei que foram por causa da nossa, porque os vendedores que vendem para esses estabelecimentos vendem para nós também. E eu digo assim, é o máximo, isso é legal, porque tu está incentivando outros a fazerem. Supermercados de Taquara, Sapiranga, começando a fazer lives, sendo que eu sou aqui de Novo Hamburgo. Não interferem no meu faturamento. Hoje eles não interferem no meu faturamento. Então tu vê que tu consegue levar para eles
eles estão se espelhando em ti para fazer algo que eles veem que está dando certo. E aí, aproveitando, a gente tem... a gente inegavelmente tem que falar, por exemplo, dos marketplaces, né? Que estão entrando. Né? A gente comentou rapidamente sobre a iFood, Rappi e Uber Eats, mas a gente tem outros marketplaces, são outras plataformas que oferecem o comércio, né, desse segmento de mercado, que não são necessariamente supermercadistas. Isso é uma ameaça ou é um parceiro potencial? Como é que esses caras estão se apresentando nesse contexto, nesse ecossistema do varejo supermercadista? Como é que tu vê isso, Michel? Eu atendo diretamente ao Mercado Livre, na área de supermercados, dou mentoria para eles, orientação na parte estratégica de supermercados. Hoje eles estão se posicionando muito como aliados, tá? Porque eles têm toda uma estrutura onde vai haver uma integração com o varejista. Mas o varejista ele precisa tomar muito cuidado, tá? Porque esses caras são muito fortes e muito poderosos. Eu digo porque eu muitas vezes estou dentro ali do processo. E eles mudam a estratégia muito rapidamente. Então, daqui a pouco eles vão entender que se eles se aliarem mais à indústria, eles conseguem trazer a indústria para dentro desse jogo, né? E acabar brigando com os próprios varejistas ali. Eles acabam se tornando uma grande rede digital de supermercado que afeta todo um ecossistema. Então existe isso também, tá? Eu sempre digo, hoje eu trabalho com eles, eu dou mentoria, dou consultoria para eles, mas no sentido de parceria com varejistas. Então, ou seja, a gente está trabalhando nesse sentido de auxiliar, onde eles se transformam em centros de distribuições e distribuem os produtos dos próprios varejistas. Alguma coisa da indústria? Sim, mas em grande parte dos varejistas. Então, isso está acontecendo. Então, assim, eles vêm realmente para balançar, eles entenderam, né, que o varejo alimentar ele é muito poderoso, muito forte, e eles vão querer uma fatia desse mercado. Então, compete realmente aos varejistas fazer isso que o Cássio vem fazendo. Diferenciação no digital, presença, ter um e-commerce estruturado para poder atender mais rápido, com mais agilidade, né? Porque a gente que é de interior, a gente sabe que o atendimento do Mercado Livre numa São Paulo é uma coisa, aqui numa cidade, por exemplo, que eu moro, que é Lajeado, a 100 quilômetros da capital, é um pouco diferente, ou é bem diferente, na verdade. Então, ou seja, cabe aos varejistas começarem a entender esses movimentos e começar a ter a sua agilidade, a sua construção no digital forte. Por isso que eu digo, a gente não pode perder tempo. A gente não está nesse jogo para brincar. Esses caras, eles entram muito forte, eles são muito estratégicos e têm muito dinheiro e muita estrutura para investir. Então, eles estão investindo. Então, nós, os varejistas que são menores, que são de médio porte, eles têm que começar a entender. Cara, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que me digitalizar, eu tenho que estar com o e-commerce bem estruturado, com o meu estoque, eu tenho que ter gestão de estoque, eu tenho que ter presença no digital, como o Cássio vem fazendo, eu tenho que entender essa estratégia, eu tenho que fazer uma live lá, botar o QR Code para o cara na live lá escanear, comprar os produtos que ele viu na live, né? Eu tenho que criar essa estratégia, porque senão realmente eles vão vir para abalar a estrutura. Os movimentos são rápidos. Hoje eu vejo um movimento muito aliado ao varejo, mas é o que eu vejo hoje. Mas daqui a 6 meses esse movimento pode mudar completamente. Daqui a pouco eles podem dizer assim, não, peraí, eu consigo competir com esses caras. Isso é muito mais vantajoso, né? Então eu vou para o outro lado. Então eles trabalham muito nisso. Então a gente tem que ter uma atenção muito forte, né, nesse ponto, com esses movimentos rápidos dessas gigantes. O próprio Magazine Luiza, própria Amazon, são gigantes que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Pois é, isso é interessante porque, na realidade, a gente vê movimentos como o Magazine Luiza ou as Americanas mesmo, que daqui a pouco começou a representar direto as indústrias, né? Eles fizeram esse movimento naquele segmento de mercado. Então, hoje, tu vai comprar um guarda-roupa, compra da fábrica, praticamente, via americanas.com ou Submarino, enfim. Ele já tem uma parceria com a indústria dentro do varejo, principalmente grandes marcas, já está ocorrendo. Né? Aí, daqui a pouco ele encontra um meio, um caminho de pegar os produtos menores, né? E você tem que entender que eles pensam muito em experiência de cliente. Qual é a experiência de cliente? Cara, eu tenho aqui o aplicativo da Amazon no meu celular, eu tenho do Mercado Livre. Agora, o que vai fazer eu instalar um aplicativo de um supermercado? Qual a diferenciação que vai me dar? Por que eu vou instalar um aplicativo de supermercado e não vou comprar direto do site deles, se eles vão me entregar no mesmo time e eles têm uma gestão de estoque, digamos, mais eficiente? Né? Eu me frustro menos no processo. Então a gente tem que começar a entender esses movimentos, né? Como o iFood, né? Existe Uber, existe Rappi? Existe, mas a maioria está ali no iFood. Eu tenho o iFood aqui, eu não instalo o Uber para comprar, né? Um Rappi. Eu vou direto no
no iFood, que é o mais prático, eu não vou instalar outro. Então, esse movimento eles têm. Então, imagina eles colocando toda a solução dentro de um único aplicativo, dentro de um único negócio. Mercado, né? O cliente acaba. Então, a gente tem que começar a entender esse movimento digital e se digitalizar o mais rápido possível. Né? Cássio, tu acha que é uma alternativa para poder lidar com isso, né? Porque a gente está do lado do gigante que pode nos engolir rapidamente, por exemplo, né? Se assim ele perceber que é vantajoso. Tu acha que uma alternativa para lidar com isso seria talvez focar muito na questão do nicho, que é uma coisa que a internet permite, né? Daqui a pouco num nicho de localidade, de comportamento de consumo, de classe social, de proposta de valor, etc. Tu enxerga isso como sendo uma alternativa? Como é que tu vê isso aí, cara? Também, só que eu enxergo mais a questão da diferenciação. Hoje vamos pegar a questão com relação ao iFood, vamos falar que ele é muito presente ainda. Só que o iFood, o que acontece? Tu acaba esperando um cupom de desconto de R$40 para se tornar vantajoso tu ir fazer uma encomenda de algum dos players que estão ali dentro. Por quê? O custo do iFood se torna um custo alto, percentualmente, eles acabam botando esse custo no produto, sem mais. Sem contar a entrega deles. A entrega é um motoboy que tu não faz a mínima ideia quem seja, que está indo lá na tua casa, levando as mercadorias dentro de sacolinhas plásticas. Hoje a gente trabalha completamente diferente. A gente viu isso e a gente disse, não, a gente não quer isso para o nosso negócio. Hoje a gente tem frota própria, tem um motorista que é sempre o mesmo motorista, então de segunda a sábado, exceto na folga dele, é ele que vai entregar. Então para clientes que já fizeram 15 pedidos, é sempre aquele motorista que vai. Ele chega a dar risada, que ele chega em algumas residências, pessoas idosas, chegam a dar bombonzinho para ele, chegam a dar alguns mimos para ele, porque tem essa questão da diferenciação. É sempre aquele mesmo motorista, já é uma pessoa, ele também já é uma pessoa mais velha, que sabe tratar bem o cliente. As mercadorias, elas não vão em embalagem plástica, elas vão dentro de caixas de papelão, onde essa caixa de papelão, ela vai dentro de uma outra caixa plástica, aquelas caixas mesmo de farmácia, que ela fecha em cima e tu consegue lacrar elas. Então a mercadoria vai completamente lacrada do cliente dentro onde tu abre e ali não tá as mercadorias jogadas ou dentro de uma sacolinha. Ali as mercadorias estão dentro de uma caixa de papelão personalizada, onde a caixa de papelão fica no cliente. É custo, tudo é custo que a gente analisou e viu que tipo, é necessário. Essa diferenciação ela é necessária. Se a gente for falar de mercadorias congeladas, refrigeradas, hoje elas vão dentro de uma embalagem plástica para manter um pouco a temperatura delas, e dentro da própria caminhoneta a gente tem um freezer para manter essas mercadorias refrigeradas para elas chegar no cliente. Isso é uma coisa que o iFood ele não consegue entregar. Então é uma coisa que vai demorar para eles conseguir chegar com esse nível de entrega lá na ponta. Então o que a gente foca muito? A questão do e-commerce, diferenciação. E a questão, se a gente for da loja física, a gente fala muito, que daí tu falou ali de nichos, das regiões. A gente hoje tem aqui, vamos pegar um exemplo de um atacado grande, Atacadão. Só que o Atacadão, o nível de promoções deles é nível região sul. Rio Grande do Sul, as promoções vêm da matriz para cá. Eu sei que o meu consumidor, eu sei que o público do Vale dos Sinos consome mais o sabão em pó A do que o sabão em pó B. Só que lá em Rio Grande eles consomem mais o B. E o Atacadão bota a promoção a nível nacional, a nível regional. O que acontece? Ele bota a promoção com preço, eu consigo imediatamente ir lá e botar o produto abaixo do preço dele. Eu consigo, porque o que ele faz? Ele analisa o mercado e tudo mais, bota o preço. Normalmente não são preços muito agressivos. E eles não têm uma presença digital que nem a gente tem. Eles não têm essa presença digital. E no digital deles, vocês não encontram promoções no digital deles. E o cliente do digital, principalmente do monoatacado, ele quer ver preços. Ele quer saber o que está em oferta. Se tu não manda um encarte digital via PDF para eles no WhatsApp, eles ficam bravos. Eles começam na quarta-feira de tarde, eles já começam a te cobrar. Eles querem entrar em grupos de WhatsApp. Hoje a gente tem mais de 5 mil contatos no WhatsApp. Então são mais de 15 grupos que, à medida que sai o encarte digital, a gente já pega e já dispara para esses grupos, em PDF certinho. Então o nível de abrangência é muito maior. Aqui no Vale dos Sinos, a gente sabe que a erva, principalmente na região onde a gente está, aqui na nossa região, no nosso bairro aqui, em Novo Hamburgo, está a erva mate mais consumida. O Atacadão nem tem essa erva mate muitas vezes para vender.
Então tu acaba tendo esses produtos que as grandes redes acabam não tendo. Eles não conseguem ter essa visão mais do nicho, mais regional, assim, eles não conseguem ter essa visão. Tu percebe uma formação de uma comunidade em torno do teu negócio, uma comunidade que é fiel e que é engajada em função justamente desse tipo de movimento, e se sim, o quanto isso é benéfico para ti, assim, em matéria de resultado? A gente consegue visualizar bastante isso, porque todos os supermercados têm críticas, então muitos acabam apagando um comentário negativo numa postagem do Facebook. Eu fui aí, um carrinho pegou e bateu no meu carro no estacionamento. Acontece em todos os supermercados. E não me trataram bem. Nós sempre se posicionamos, nós comentamos o comentário dele e o nível e a quantidade de pessoas que vem abaixo desse comentário, muitas vezes criticando a pessoa de cima, é gigante. É gigante, porque eles falam, a loja de você sempre tratou bem, eles acabam xingando muitas vezes a pessoa que fez o comentário negativo, porque isso aconteceu contigo, isso não acontece, então tu tem uma legião de pessoas que te defende. E hoje, muitas vezes, eu estou sempre pela loja, andando pelos corredores, pessoas vêm para conversar, e tu tem que dar essa atenção para eles. Uns vêm dizer, me espelho muito em ti, eu tenho um supermercado pequeno, me espelho muito no trabalho que tu faz no Instagram, no Facebook. Então, tu dá essa atenção para eles e eles acabam se tornando, eles percebem que eles não são apenas mais um comprando. E sim, eles são clientes que, se eles quiserem te chamar para conversar ali, eles vão estar trocando ideia diretamente com alguém que pode resolver o problema deles, coisa que não acontece nas grandes redes. E um problema bem resolvido, tu consegue cativar aquele cliente para sempre e vai se tornar um defensor teu. Agora, se tu apagar um comentário na rede social, se tu não der atenção devida para aquele problema dele, ele vai falar daquele problema dele para mais 10. Então, a gente tenta sempre resolver todos os problemas. Então, no Instagram, quando vem alguma mensagem que é problema, eu peço para as meninas deixa essa mensagem como não lida, que eu vou pegar, eu vou ler ela e eu particularmente vou responder essa pessoa. Isso aparece, eu acho que isso no segmento todo se manifesta bem, principalmente para os pequenos, né, Michel? Acho que os grandes têm uma dificuldade maior de mobilizar isso, né? A regionalização, né, saber a sazonalidade, regionalização, ela é muito importante, principalmente no Brasil. Né? Nós temos um muito regional. De uma cidade para outra muda muito a regionalidade, muda muito os conceitos. Os menores, eles têm essa agilidade, eles têm esse entendimento. Essa é a grande diferencial. Esse é o grande diferencial que ganha o jogo dentro desse negócio. O próprio Walmart é um exemplo. Quando ele veio para o Brasil, ele vendia taco de golfe, ele vendia esqui, ele vendia tudo isso. Porque não entendia a nossa regionalidade. A gente tem uma regionalidade muito forte. Né? Eu moro em Lajeado, existe uma colonização alemã forte, Santa Cruz, aqui perto, tem uma regionalização italiana, outros produtos, existe tudo isso. Essas redes, elas têm essa dificuldade. Mas o que eu sempre digo para o cara que ele é pequeno é assim, depende qual o tamanho da tua ambição, onde tu quer chegar com o teu negócio. Porque quando tu começar a crescer, tu vai começar a enfrentar dificuldades. Né? Essa regionalização, você também vai ter uma dificuldade de refletir. No momento que você começa a ter 10, 15 lojas, começa a complicar, né? Começa a ter um processo. Então, assim, é importante entender esse cenário, onde você quer chegar. Não há nenhum problema em você decidir ficar apenas com uma loja, com 2 lojas, com 3 lojas. Mas quando você decidir entrar no jogo de ampliar, de se tornar uma rede, de crescer realmente, em termos de escala, né? Aí você vai ter que começar a profissionalizar muito mais. Ainda é fácil quando a gente tem uma loja, é muito mais fácil, claro. Mas, por exemplo, eu atendo empresas que têm 25 que são regionais. Cara, é desafiador para eles a regionalidade também. Eles também enfrentam a mesma coisa que um Carrefour, com um Walmart. Eles acabam tendo essas dificuldades. Então, assim, a gente tem que entender. Mas, sim, a regionalidade é um ponto que você puxa ali e você consegue trazer. Mas você vai ter que escolher, você vai ter que ver qual o tamanho que você quer chegar e, em determinado momento, você vai ter que fazer algumas escolhas, né? E aí você não vai conseguir ser tão regional, ser tão personalizado, ter um atendimento tão focado na experiência, que é desafiador, né? O próprio Bourbon, o Zafra Bourbon, claro, é excelente o atendimento desse cara, é muito bom. Mas não é uma personalização de uma rede regional que eu compro aqui do ladinho. É diferente. E eles conseguem fazer uma boa experiência de compra. Então, é isso que você tem que começar a entender. Qual o jogo que você vai jogar, qual o seu objetivo, qual o caminho.
Eu também tenho uma empresa de tecnologia, nós temos hoje um tamanho, nós somos uma empresa de porte médio, crescendo. Eu tenho certeza que esse atendimento que a gente dá personalizado, eu não vou conseguir dar quando a gente ser gigante. Eu vou ter que mudar toda a minha estratégia. Né? Então, a nossa estratégia ela vem se adequando e vem mudando. Mas esse caminho que o Cássio falou realmente é aproveitar essa regionalidade, aproveitar isso, que é a nossa maior vantagem competitiva hoje. Maravilha. Estamos encaminhando mais em direção ao final da nossa conversa aqui. Um último tópico, na verdade são 2 últimos tópicos que eu vou colocar misturado numa salada de fruta aqui e a gente vai respondendo na medida do possível. A gente observa, por exemplo, um tipo de comportamento de compra diferente no que se refere a produtos no online para o offline, de tipos de produtos comprados. Tá? Isso é uma coisa que daqui a pouco afeta o comportamento do cara comprar online, no offline. Nem falo de compra por impulso, às vezes é só o jeito que ele montou o carrinho, por exemplo, que no offline ele vai montar de um jeito, no online ele acaba colocando produtos diferentes. E a outra coisa é o quanto impacta o uso de tecnologias móveis nessa bagunça toda. Né? Porque a gente está falando muito de site, às vezes, ou de, né, e a gente sabe que plataforma móvel é tipo o grosso dos usuários hoje no Brasil estão usando plataformas móveis. Então, como é que são essas duas coisas? Assim? Dá para ver a diferença? Como eu falei anteriormente, como o ticket médio ele dá uma boa de uma aumentada, tu vê que o cliente ele tem uma experimentação bacana no e-commerce, ele quer experimentar algumas coisas. Então ele acaba às vezes trocando alguma marca, ele acaba adicionando alguma coisa a mais. Isso a gente percebe muito na nossa base de clientes, que como o ticket médio é alto, o cliente ele compra um produtinho um pouco mais caro, ele coloca alguma coisa a mais, ele compra uma receita mais completa ali, né? Até porque é uma comodidade. Então acaba tendo uma interferência. Né? Acredito que no caso também, porque pode ver que ele tem meio que separado um pouco o e-commerce, ele faz duas divisões. Isso é interessante porque pega públicos distintos. Quanto à questão do mobile, sim, esse é a tendência, é o futuro. Se você não tiver uma boa experiência aqui, amigo, não tem jeito, você está perdendo muito mercado, porque, por exemplo, pelo menos na minha empresa, que eu atendo B2B, ou seja, eu atendo empresas, 80% dos acessos do nosso site é por mobile. Então, ou seja, no smartphone, tablet é quase insignificante, mas o smartphone representa 80%. Então, ou seja, a gente tem que ter uma excelente experiência ali. Produto grande, um layout bacana, produto bem diferenciado, os atalhos, tudo mais. Tem que focar toda a tua experiência, sem dúvida, no móvel, né? É onde está realmente a massa ali, é onde o pessoal vai comprar cada vez mais. Cássio, tu enxerga isso também, assim, de diferença de compra de produtos, no teu caso específico? É que nós aqui a gente enxerga muito isso, porque a gente acaba trabalhando com 2 públicos muito distintos, né? Então a gente foca, o Noah Market ele é muito voltado para a classe A, B, C, onde o Mônaco Atacado tem clientes classe A, classe B, mas ele é muito focado para a classe C, D e E. Então tu consegue ver até as promoções, por isso que a gente já lida com eles diferentes. Hoje a gente está a gente já lida com promoções diferentes. Hoje o Mônaco Atacado ele trabalha com a cerveja na promoção, vamos dizer assim, uma cerveja Skin, uma cerveja Brahma, Polar. Já o Noah Market trabalha com Corona, Beck's, Heineken. Tu trabalha com produtos diferentes na promoção. Hoje a gente trabalha com entrega mínima, a gente não entrega menos de R$100, então o mínimo é R$100, porém o ticket médio é superior a 190. O ticket médio chegou a ser superior a 200, agora que aumentou o nível de procura, agora que aumentou o número de pedidos, ele baixou para 190, R$191. Então a gente já coloca itens na promoção para dar o gatilho. Uma cerveja, normalmente o pessoal não vai comprar uma unidade de cerveja, tu compra 6 unidades. E desde o começo eu vejo por mim isso, eu botei. Normalmente o homem vê muita questão do preço da cerveja. Se a cerveja no e-commerce ela tiver R$1 mais caro que o supermercado, deixa que eu vou pegar o carro no mercado. Vai dar a diferença de pegar 2 fardinhos vai dar R$24. Agora, se a cerveja no e-commerce ela tiver o mesmo preço que na loja física, ele vai dizer para a mulher: compra por aí mesmo, que eu não vou nem me deslocar até o mercado. A cerveja aí está mais barata do que até mesmo no próprio mercado. Então, hoje a gente vê que o consumo de bebida alcoólica pelo e-commerce é muito grande. O consumo de guloseimas, chocolates, essa coisa é muito grande também.
a gente acaba não vendo tanto quanto na loja. Hoje a nossa loja vende muito commodity, arroz, feijão, leite. Já no e-commerce, tu vê muitas besteirinhas, vamos dizer assim, um chocolate, a questão da própria cerveja, ketchup, essas coisas assim para incorporar receitas, essas coisas mesmo que não são o básico do dia a dia, né? E com relação ali, que nem o Michel falou, 75% do público do Noah Market é celular, é mobile, então tu tem que ter uma experiência boa aqui. Eu sou do tempo passado ainda, eu acho que eu gosto de fazer compras pela internet, computador, reservar hotéis, computador. Eu prefiro o computador para finalizar uma compra. Eu olho pelo mobile, eu tenho a experiência por aqui, mas na hora de finalizar eu me sinto mais seguro finalizando pelo computador mesmo. Bacana. Caras, que papo interessante, caras. Muito legal. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês aqui, foi super bacana. Eu acho que a gente tem um conteúdo ótimo para discutir, né? A gente gerou uma série de conhecimentos legais aqui. Essa live ela fica gravada no site da TV Fevale, então ela está disponível para acesso posterior permanentemente, ela não é retirada do ar. Galera que quiser assistir e buscar algum tipo de informação que daqui surgiu, vai estar sempre disponível. Mais uma vez, caras, muito obrigado. Eu vou deixar vocês para vocês fazerem as considerações finais aí e a gente vai encerrando. Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece o Daniel, sobretudo, e a gente encerra por aqui então. Michel? Beleza, pessoal. Obrigado. Agradeço imensamente o convite. Meu recado aí, pessoal, invistam no digital, organizem, olhem a longo prazo, a médio e longo prazo. Sem dúvida aí vocês vão ter excelentes resultados no negócio de vocês. Queria agradecer também ao Daniel pelo convite, até por poder trazer experiências aqui, poder trazer tanto o nome das empresas, tanto do Mônaco como do Noah Market. E se posso deixar um recado, que nem o Michel falou, invista no digital. E não tenha vergonha de copiar quem está dando certo. Hoje, praticamente tudo se copia, vamos dizer assim. É difícil quem cria. Copia quem está dando certo, não é feio, faz igual, investe no marketing digital. A questão do offline hoje, ela está cada vez mais distante. O online praticamente é o futuro, tanto para Instagram, tanto para a loja física como para a loja digital. Tem que estar no online presente, que ali a gente consegue ter um contato mais direto e um contato mais rápido com o cliente. Então tá, Fevale Live vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu. Boa noite.